Fernanda Monteiro fez esse post muito interessante sobre o loop infinito do açúcar e eu repostei. E surgiu tanta pergunta no direct lá que eu resolvi gravar esse videozinho explicando rapidamente para vocês, porque isso é muito interessante, porque muita gente vive nisso aqui, ó, no loop infinito do açúcar. Como é que funciona o esquema? A gente come um doce, certo? Cheio de açúcar, que ativa as regiões cerebrais de prazer, desperta o vício, é um viciante. Então a gente come um doce, o que vai acontecer? A nossa glicose vai subir, certo? Então aumento da glicemia. Comi um doce, puf, glicemia vai lá para o alto. Aquele monte de glicose, o nosso corpo pensa assim, caraca, muita glicose. Temos que tirar essa glicose daí. Vamos ativar o quê? A insulina, que é o hormônio que faz a glicose descer. Então assim que a gente tem um pico de glicose, na sequência a gente tem um pico de insulina, para poder tirar essa glicose toda circulante. Então na sequência a gente tem um pico de insulina. O que essa insulina vai fazer? Vai jogar essa glicose toda para dentro do corpo para estocar na forma de acúmulo de gordura. Uma outra coisa importante é que a insulina ela é um hormônio muito inflamatório e essa inflamação acaba circulando no corpo inteiro e causando vários danos, que a gente vai falar isso em outro vídeo, porque só essa inflamação da hiperinsulinemia já é um outro vídeo, mas importante lembrar que essa inflamação aqui é importante. Uma outra coisa que acontece quando aumenta a glicemia é o aumento da dopamina, que dá aquela sensação de prazer, ai que delícia, estou cheio da dopamina. Então aumenta a dopamina que dá a sensação de prazer. Mas então a glicemia subiu a insulina pega, bota aquela glicose toda para dentro da célula e aí o que acontece? A glicemia cai, caiu a glicemia, rápido. Do mesmo jeito que sobe, ela desceu a glicemia e desceu a insulina, porque não precisa mais dela. Só que nisso teu corpo, poxa, agora estou hipoglicêmico, estou sentindo falta do açúcar. E aí você volta a ter fome, a ter desejo e entra nesse looping de compulsão. E aí você tem fome, você come doce novamente, esse doce aumenta o pico de glicemia, junto com o pico de glicemia vem o pico de insulina, a glicose cai muito rápido, dá fome de novo e você volta para aquele ciclo vicioso. Por isso que os nutricionistas falam muito que o que a gente deve evitar são esses picos, esse sobe e desce. Aí você come, glicose sobe, insulina sobe, aí cai, glicose desce, insulina desce. E aí você fica fazendo esse pico de sobe e desce. Por isso que a gente fala, muita gente fala, o ideal é a gente comer alimentos que não façam picos glicêmicos por causa disso. Porque aí você mantém uma curva e não faz essas mega hipoglicemias, não tem essa hiperestimulação de insulina. Sem contar que isso daqui subindo e descendo toda hora, os receptores de insulina começam a ficar cansados e resistentes, porque toda hora tem um pico de insulina. É como se a insulina, uma vez eu vi uma comparação muito interessante, é como se a insulina fosse um grito nos receptores. Ah, glicose! Ah, glicose! Tem uma hora que os receptores começam a ficar surdos. Mal comparando, esses receptores toda hora tendo pico de estímulo de insulina, começam a não funcionar. Os receptores não funcionando, o que a gente tem? Uma resistência, eu botei aqui embaixo, ó. Toda hora tendo pico, você começa a ter uma tendência à resistência à insulina. Ou seja, você tem o pico, mas os receptores não funcionam direito, e aí você não tem um pico normal. Como o receptor está ruim, você tem a insulina tem que ir lá no caixa-prego, tem que ir lá em cima para poder ter o mesmo efeito de botar a glicose de antes. E aí você continua nesse loop. Daqui a pouco, ó, a insulina está lá no caixa-prego. Lembra que a insulina é inflamatória? Pois é. E aí, daqui a pouco, ela não consegue mais baixar essa glicose. E o que a pessoa tem? A resistência insulínica vai levar o quê? Não consegue baixar a glicose, a pessoa fica diabética. Então, esse é o mecanismo. A diabetes tipo 2 começa com esse loop aqui. Vai saturando os receptores de insulina de tanto pico que se tem. Daqui a pouco você precisa de níveis muito altos de insulina para baixar a mesma quantidade de glicose. Daqui a pouco os receptores não funcionam mais, a glicose fica alta e a gente fica com diabetes. E todas as consequências da resistência insulínica, que no caso da mulher, ovário micropolicístico, e toda essa resposta inflamatória ligada a milhões de doenças, né? Então, é a importância da gente sair disso aqui. Como que a gente sai disso? Tentando consumir alimentos que, mesmo que tenham glicose, não façam tantos picos. E aí que entra o nosso nutrólogo, o nosso nutricionista, profissionais integrativos, médicos capacitados para te orientar na mudança desse hábito aqui.
Tá bom? Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Fernanda, post sensacional. Parabéns.